Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E mais um, como acontece anualmente aqui diretamente da Expo Direto Cotrijal. Este ano na sua 19ª edição. É com muito prazer que a gente vem aqui, não é só pela qualidade da feira, da capacidade de negócios, das realizações, da força concentrada da economia brasileira, propulsora da economia brasileira, a bem da verdade, e na realidade o grande sustentáculo da economia do Brasil. E também aqui a gente encontra craques de toda a ordem do setor, a começar pelo Pampa Debates de hoje. E eu quero começar por Ney Mânica, que é o nosso, na realidade, o hospedeiro aqui. Nós estamos aqui sendo recebidos pelo Ney, como disse o ministro Novak, como grande anfitrião. Ney Mânica. Paulo Sérgio, é uma alegria mais uma vez participar no Pampa Debates, principalmente nesse programa onde nós estamos iniciando uma Expo Direto e com muita alegria participando com nós, nosso ministro Novak, nosso secretário Hernani Polo, Ramon, nosso empresário, e o grande líder aqui do agro também, do setor de marketing e equipamento, Paulo Finger, dizer que o ano de 2018 é um ano promissor, porque o Brasil vinha, 2015-16, num caos total, a economia, a questão política, a inflação, altas taxas de juros. No último ano, o Brasil já mostrou uma recuperação no PIB, uma queda de inflação, uma queda nas taxas de juros. E isso, entramos em 2018 com essa esperança de crescimento. E o agronegócio, como todos sabem, mais uma vez, ele tem sido o sustentáculo da balança comercial, com mais de 67 bilhões no ano passado. E a Expo Direto, ela tem um grande objetivo, é trazer a inovação, a tecnologia e as oportunidades de negócio a toda a cadeia produtiva. Aqui nós vamos ter, Paulo, como você bem sabe, nós vamos ter aqui mais de 70 países dos 5 continentes, nós vamos ter um público mais de 250 mil pessoas ligadas ao business, ao agronegócio, e então temos os expositores, os eventos, os fóruns, que com muita alegria a gente vai estar recebendo, Paulo Sérgio, a todos, e com certeza vamos superar a cada ano, e esse ano também não vai ser diferente, faremos a melhor e maior Expo Direto das 19 edições. E hoje nós temos também a honra de apresentar um dos nossos homenageados ontem, lá em Carazinho, com o troféu Brasil Expo Direto, o nosso ministro, que foi ministro não sei quantas vezes, né? Eu só olhava no jornal, assume a pasta do Ministério da Agricultura, o Elmar Novak. E Elmar Novak, até momentos de crise, ele estava à testa do Ministério da Agricultura. Então é um prazer tê-lo aqui, ministro. Parabéns pela homenagem de ontem na Beer Site, lá em Carazinho, com a presença de mais de 1.000 pessoas. Um grande evento e tivemos a honra de homenageá-lo, juntamente com o ministro Marum, com o ministro Padilha, com o ministro Sérgio Westphalen Tigói, né, com o presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, com o nosso presidente do AB Nacional, o Cláudio Lamarck, entre tantos outros homenageados. Bom, para mim é uma alegria estar aqui. Eu que sempre que posso estou aqui pelo Rio Grande, até por um laço com esse estado, a minha esposa, a família dela aqui da região de Independência. Então eu sou cobrado também constantemente dentro da família por uma atenção especial aqui ao Rio Grande, sem contar inúmeros amigos. E para mim é sempre uma alegria estar aqui. É um estado pujante, é um estado que tem feito a lição de casa. Medidas muitas vezes duras são necessárias, né, para que as coisas voltem ao eixo, como falou aqui o Ney com muita propriedade, o Brasil volta aos eixos, né? Recentemente nós tivemos uma excelente notícia, graças à agricultura e à pecuária do Brasil, nós saímos da recessão, tivemos aí um crescimento do PIB, mas desse setor o crescimento foi expressivo e nós não podemos, obviamente, deixar cair do padrão. Nenhuma, né? Exato, e nós não podemos deixar cair o padrão, né? Esse setor que é tão importante para a economia do país, se a gente for analisar os números, né? 1 de cada 3 empregos vem desse setor, responsável por 25% do PIB brasileiro.
se for falar quase 50% das exportações, 47% para ser mais exato. Então é um setor expressivo e que precisa ser valorizado. Há muito tempo esse setor não tinha vez e não tinha voz. Então desde que assumimos, o compromisso foi esse, foi fazer com que o setor tivesse de fato a sua preponderância, e nós estamos conseguindo isso graças a um alinhamento que hoje o Ministério da Agricultura tem com o setor produtivo, com as entidades que representam os diversos segmentos, e nós queremos avançar, queremos aumentar nossa participação no mercado internacional, chegar a 10%, uma tarefa árdua, mas possível. E nós estamos fazendo um esforço tremendo de modernização, de desburocratização com o Plano Agro Mais, e como disse, só estamos avançando porque temos um alinhamento direto com o setor, uma conversa franca, transparente, e assim será. Queremos avançar, temos condições de avançar, e ao Estado, né, existe uma máxima que se o Estado não atrapalhasse os empresários, não atrapalhasse o setor, já estava bom. Para nós essa máxima não serve. Além de não atrapalhar, nós temos a obrigação de fomentar e estimular o desenvolvimento do setor. Bom, essa é a fala inicial de cada um. Depois nós vamos para o embate aqui, né? Porque como o programa é de debates, nós temos, e eu sou agente provocador aqui, né? Só no programa, né? O Ney sabe disso, né, Ney? Com certeza. Aqui falamos em nome do nosso Banco do Brasil, do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, nosso BRDE. Daqui falamos em nome da Fertilizantes Piratini, do nosso amigo Mário Darós, do Sindicato Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, do Cláudio Bier, um abraço a eles, Frigorífico Castro, Prefeitura de Viamão, Cremers, Vinhos do Mundo, Fertilizantes Piratini, já foi dito, Unicred, Instituto Oncológico Kaplan, Vivas Alt, Unimed, GBUX, Banrisul, Oserg Sescop, Gimo e FCDL, com o produto Que Comércio e qualifica os homens que fazem o comércio do Rio Grande do Sul. E agora Hernani Polo, nosso, que eu fiz mudar, porque aquele era polo, para baixo, down. É igual a Novak, não, Novak, que era para cima. Tem que ser grave, forte. E desde então ele virou o polo que nós conhecemos. Esse secretário ativo, não, e não é confete serpentina de cor presente, nem vai sair daqui cheio de purpurina. Na realidade é um reconhecimento a quem faz. E se tem secretário que faz, estamos diante dele aqui, Hernani Polo. Estou dizendo a presença do ministro porque é a realidade. É um reconhecimento à sociedade gaúcha. Hernani. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela oportunidade e cumprimentar o Grupo Pampa por mais uma vez, como sempre, desde o início aqui da Expo Direto se faz presente, levando, né, a todas as pessoas do Rio Grande e do Brasil tudo de bom que acontece aqui. Se tem uma palavra que nós podemos dizer no início desta Expo Direto, é que ela mais uma vez acontecerá com grande sucesso, né? O evento de ontem já também demonstrou, né, todo o reconhecimento que a Expo Direto construiu ao longo desses anos, e quero aqui fazer uma referência muito especial ao querido amigo Ney Mânica, que é o condutor desse processo, junto com toda a equipe da Cotrijal, né, e que a Expo Direto ela proporciona ao Rio Grande, ao Brasil e especialmente aos agricultores grandes oportunidades. Nós que andamos e visitamos diversos municípios conversando com os produtores, você vê a satisfação deles, né? E essa Expo Direto é um patrimônio dos gaúchos, pelos agricultores terem a oportunidade de, através da feira, poder conhecer as novas tecnologias. Porque tudo aquilo que tem de bom e de melhor, de inovação tecnológica no mundo, na área do agro, nas máquinas, equipamentos, nas cultivares, está aqui na Expo Direto Cotrijal. E se não tivesse a feira, quantos agricultores não teriam essa possibilidade de olhar a olho nu essas inovações, essas tecnologias que surgem e que fazem também com que o nosso agro gaúcho e brasileiro possa ser pujante e crescer cada vez mais, como o querido amigo ministro Novak há pouco relatou aqui, um setor que tem sustentado a economia do nosso estado. Além disso, a Expo Direto Cotrijal ela é uma grande geradora de oportunidade de conhecimento. Cada vez mais se consolida os eventos que aqui acontecem, os fóruns, os debates, que também deixam para os agricultores
né, muito conhecimento, informação e inovação, além dos negócios que aqui acontece, que movimentam a economia, movimentam o setor industrial especialmente. Então, nós estamos muito felizes em mais uma vez poder participar. Estaremos aqui durante toda a semana, como fizemos desde quando assumimos a Secretaria da Agricultura, porque não fizemos mais do que a nossa obrigação de estar aqui valorizando e também aprendendo muito com tudo aquilo que acontece aqui até a próxima sexta-feira. Enquanto o espanhol Ramon Fernandes, ele apanha o microfone, nós vamos trazer no ar outro homenageado com a nossa Augustin, né, parceira do Expo Direto, que fez por merecer esse troféu. Há tantos anos estava ali arranhando, eu votando sempre na Augustin. Eu também. Também, né? Mas o restante da comissão sempre tinha uma... Não, estou brincando. Sempre foi uma candidata séria, mas chegou a hora da Augustin, foi homenageada ontem. Paulo Fink. Bom dia a todos, é uma satisfação realmente, Paulo Sérgio, nós recebemos uma distinção, né, vindo da Cotrijal, vindo da Expo Direto, vindo do Ney, vindo de vocês, né, para a Augustin. É uma empresa que está aqui sediada em Nometoc e há 92 anos é uma empresa de máquinas agrícolas, né, nós temos o nosso ministro aí, a gente sabe, a gente lida com o pequeno produtor, com o grande produtor, e eu estava comentando, eu trouxe o novo presidente da ACO, que assumiu para a América do Sul, e eu trouxe ele numa propriedade aqui em Nometoc. E eu estava na Copavel, Paulo Sérgio, e aí eu disse para o Bob, que é o que detém a marca lá nos Estados Unidos e comanda toda a América do Norte e do Sul, que aqui na Expo Direto nós temos uma das maiores feiras, né, liderada por um grande líder, que é o Ney, que idealizou isso lá há 19 anos atrás, e que aqui nós temos pequenos produtores com 100 hectares, Paulo Sérgio, que tem a sua colheitadeira, tem o seu trator, né, tem o seu caminhão e produz. Né? Então a Expo Direto trouxe essa oportunidade desses pequenos produtores e médios produtores e grandes de ver essa tecnologia. Então essa feira, ela hoje mostra realmente o potencial que nós temos, né, na nossa agricultura. Isso demonstra segurando o pequeno produtor muitas vezes no campo, com essa nova tecnologia. E há algo assim que já está presente em 14 municípios, né? Com 14 sedes, e eu estava lendo a história começou com venda de tratores de várias marcas, caminhões, até se fixar, hoje é um dos maiores revendedores da massa em todo o mundo, né? Paulinho, só para há 19 anos atrás a Massa atuava em Nometoc, ela cresceu junto com a Expo Direto. Conta aí onde é que você já está, Paulinho, até no Paraná com muitas filiais. Até a gente fica um pouco, que está no sangue, né? Eu comecei com 12 anos, estava falando com o Paulo Sérgio lá dentro do... Mas não te caiu nenhum pedaço, não? Não. Não, porque a vanguarda do atraso diz, não, as crianças têm que ocupar o espaço lúdico, têm que brincar. Tu teve uma infância perdida? Eu digo assim, o trabalho é uma infância, né? E você vai, com o trabalho dignifica. Claro. Naquele tempo você podia contratar. Tu começou com 12 anos, o Heitor Miller, ex-presidente da Fieres, começou com 8 anos de idade. 8 anos eu cuidava criança, com 8 anos. Né? Começou com quanto, Paulo Sérgio? Então, mas a história daqui nossa depende é do agro. De quê, né? Vamos lá, né? Em tudo, mas eu queria dizer assim para o Ney, a pergunta do Ney aí, focando o aspecto nosso, que é essa grande feira, a Augustin, ela realmente começou em 1926, né? Secos e molhados. Já começava a importar em 57 tratores, Fender, Ford Major, caminhões International, né? E em 62 ela começou com a marca Massey Ferguson. Aí estamos com ela até hoje. Além disso, nós vendemos outras marcas também. E tu é presidente da Associação Brasileira dos Revendedores Massey Ferguson. Eu sou presidente da Unimasse, que congrega hoje 62 matrizes no Brasil, né? E mais de 200 e poucos postos de vendas. Nós empregamos, às vezes não aparece isso, até a oportunidade do ministro, eu acho assim, no segmento do agro, as concessionárias às vezes elas são esquecidas, né, Hernani? Nós conversamos já esse aspecto, e ela é fundamental hoje na agricultura de precisão. Né? E ela faz uma parte depois nos debates, mas nós temos uma estruturas aqui, 9 estabelecimentos no Rio Grande do Sul, 5 no Paraná, são 14 estabelecimentos, mas 116 municípios. Ele fica meio na fronteira, na divisa, com Santa Catarina dos dois lados. Então do Rio Grande do Sul ele atende Santa Catarina, do Paraná ele atende Santa Catarina. Também está presente Santa Catarina. Fecha tudo. Ramon Fernandes.
nosso natural, rapaz. Eu tive lá na terra dele, Santiago de Compostela, tive no hotel que o primo dele lá o gerente hotel dos Reis Católicos, lá, espetacular, e não sabia, depois conversando com ele, não, lá o hotel lá é meus primos e tal. Maravilha, prazer tê-lo aqui, uma grande figura, um grande amigo, um companheiro leal aí que nós aprendemos a admirar, vizinhando, né, Ramon? Verdade. E Obrigado, muito Paulo. mais através do nosso ministro, né, do Elmar Novak. Na realidade, para mim é um prazer, é a primeira vez que venho na feira. Sou entusiasta do agro e acompanho dentro das possibilidades de tempo o que acontece nesse mundo. E é um prazer estar junto com vocês todos aqui. Realmente eu sou de Santiago de Compostela e são as minhas origens. Viesse com que idade para cá? Com 10 anos. 10 anos. O pai dele tem uma história fantástica. Um dia nós vamos contar a história do teu pai. Mas sem dúvida eu também Teu pai foi comecei da com Legião 12 anos. Estrangeira. Foi do exército espanhol, combateu defendendo o nosso ídolo e amigo, o generalíssimo Franco. Porque eu sou meio milico, viu? Percebe, né? Tu vê o meu lado. Nada funciona sem hierarquia e disciplina, né? Já Nada começa funciona. por aí, né? Começa por aí, porque eu estou diante de um coronel aqui também, que hoje é ministro. Mas eu fiquei fascinado pela história do teu pai. Mas quem começa cedo tem mais oportunidades de aprender e de desenvolver a sua vida profissional. Eu também comecei com 12 anos e meio e não tenho um segundo de arrependimento por isso. Ah, mas vem cá, a vanguarda do atraso diz que isso aí danifica a personalidade das crianças e tal, a infância perdida. Bom, deixa para lá, nós temos que falar em outros assuntos aqui. Sabor irresistível, viu, ministro Novak? Qualidade que vão lhe surpreender. O senhor não é daqui, mas vai comprar. Hoje talvez consiga jantar aí com as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari. Alimentos Castro desde 1960, um dos grandes frigoríficos. A fama do Rio Grande do boa, Sul. né? A fama é excelente. Vamos experimentar. Um belo frigorífico. Mas eu quero começar consigo. Lhe surpreende as declarações de Donald Trump com referência a cobrar, a taxar as importações americanas, prejudicando os exportadores, especialmente na questão do aço? E daqui a pouco pode até atingir os produtos agrícolas, não se sabe a extensão do que ele quer? Na verdade, o presidente norte-americano já vinha sinalizando há muito tempo uma política bastante fechada, né? Uma política de direita, uma política nacionalista, nacionalista, conservadora, e para nós não é surpresa isso. No agro nós enfrentamos, obviamente, algumas resistências também. Por exemplo, com a carne bovina, né? Carne bovina, o mercado depois de 15 anos se abriu e depois de forte resistência dos produtores norte-americanos, acharam lá uma inconsistência, uma irregularidade e a partir daí fecharam o mercado e nós estamos nas tratativas novamente para tentar reabrir, o que não tem sido fácil. Agora, me preocupa um pouco qual o cenário que tudo isso vai causar, né? Porque nós já vimos aí uma reação pesada da União Europeia, a China já sinalizou também que vai... Vamos ganhar nos chapéus aqui ao vivo, ó, do Luiz, ficou com pena, a gente no sol aqui. Obrigado, hein, Luiz? Veio na hora certa. Bem, vamos... Mas não vai desmanchar o cabelo, não precisa botar. Não, mas vamos colocar aqui que fica bacana. Pô, eu levei 2 horas arrumando o cabelo, o Luiz me... Bem, então o que nos preocupa um pouco é a dimensão que isso pode tomar, porque nós podemos criar aí uma guerra entre os países, uma guerra comercial entre os países, o que acaba sendo prejudicial a todos, né? Eu espero que, obviamente, as questões elas sejam tratadas com maior serenidade e o Brasil, obviamente, não vai ficar quieto e se curvar às pressões. Nós também vamos agir, o ministro da Indústria já deu uma declaração muito forte que vai ao OMC, o presidente da OMC também já sinalizou uma preocupação com isso. Então eu acredito que... Ele conseguiu mobilizar todo mundo contra os Estados Unidos. Exato. Mais uma vez. E eu estive recentemente nos Estados Unidos, o presidente americano está fazendo um governo para aqueles nacionalistas e para os americanos excelente. Quem ruim para o Brasil. Ruim para o Brasil, ruim para os outros países. Agora, resta saber se a longo prazo as medidas que ele está tomando hoje, isolando o país, terá reflexos positivos. Eu acredito que não.
nenhum país no mundo globalizado pode querer se isolar e se dar bem com essa política. Então, nos preocupa porque os Estados Unidos é uma grande potência econômica, as mexidas que dão lá acabam repercutindo nos outros países, mas nós estamos atentos e acompanhando toda essa movimentação. O que nós não podemos deixar é com que simplesmente pressões fechem os mercados para o Brasil, que pressões atrapalhem o desenvolvimento do agro, que pressões vindas de ONGs atrapalhem o desenvolvimento, enfim, nós estamos atentos a tudo isso. E queremos deixar aqui uma sinalização clara de que nós não iremos nos curvar diante dessas pressões. Nós vamos defender o agro de modo intransigente, até porque é um setor que precisa ser defendido e aquilo que tiver, obviamente, condições, nós vamos avançar. E ele vai comprar uma guerra, Ney, com a China, né? Porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. A China hoje é concorrente dos Estados Unidos, muito embora seja um grande exportador para os Estados Unidos, mas é uma briga feia, hein? Brigar com a China não é brigar com o Uruguai nem com a Argentina. Paulo Sérgio, o que nós estamos sentindo e vivendo no Brasil é um momento ímpar. Olha o que aconteceu nos últimos dias aí em termos de decisões importantes para o Brasil e para o agro. Primeiro, foi definido a questão dos indígenas, que estava uma dúvida, uma insegurança no campo. Até 1988, o indígena que estava dele, depois reivindicava 200 anos atrás, isso foi resolvido, está resolvido o problema do indígena. A questão do meio ambiente também, que ia desalojar milhares e milhares de pequenos produtores, foi também definido pelo Supremo, pelos congressos. Também a questão do Fundo Rural, uma questão que foi agora uma prorrogação mais de 60 dias. O que a gente nota nisso tudo? Que as ideologias estão ficando para trás. O que está se pensando agora é num país para crescer e ser o propulsor do mundo. Ficando para trás? Eu acho que elas estão enfraquecidas, não para trás. Para trás não, continua essa minoria barulhenta que atravanca o desenvolvimento do país, continua atuante. Mas com certeza, mas só que antes estava encravado no poder. E agora nós estamos conseguindo fazer com que essa visão retrógrada, essa visão de atraso, essa visão de socialismo, essa visão está ficando para trás. Mas o que tu acha de desenterrar o Fundo Rural? O que foi isso? Não, o Fundo Rural não é desenterrar. Foi desenterrar o Fundo Rural? Não foi isso? Não, foi o seguinte... Literalmente desenterraram o que já estava decidido. Não foi desenterrar. Em cima do decidido. Não foi pelo próprio Supremo. Não foi desenterrar. Foi botar em discussão alguns pontos que não estavam claros ou que não era compatível com a atividade do produtor. Porque se nós, Cotrijal, tínhamos uma sentença dizendo que não era para cobrar e essa sentença simplesmente passou a não ter validade. Então se muda muito no Brasil, então agora se está discutindo o equacionamento que 60 dias vai resolver e tem que ser resolvido. Eu acho que foi um avanço sim, porque foi deixado de ter bitributação em cima dos produtos, com a redução do Fundo Rural para todos os produtos agrícolas. O que está se discutindo é o passado, um intervalo aí onde... né? De fato, isso também nos preocupa bastante, né? Porque esse passado aí pode inviabilizar diversas empresas, pode trazer um prejuízo tremendo para o setor, mas você tem razão, Mônica. De fato, a insegurança jurídica atrapalha muito o desenvolvimento do setor. Talvez esse seja um dos grandes gargalos que nós temos que defender. Nós estamos passando por um momento de transição, de fato, o Brasil começa a despertar que não pode ficar preso na opinião de uma minoria barulhenta, de uma minoria que se acha acima do bem e do mal, que acha que tem razão em tudo. E o Brasil começa a despertar, mas é um período de transição. E isso tem, obviamente, os seus reflexos inclusive na justiça. Agora, de fato, foi um avanço. Essa definição, principalmente do Código Ambiental, apesar de apertada, nós, de fato, não imaginávamos que seria uma luta tão dura, mas ainda assim foi decidido de modo favorável a manter o Brasil nos eixos. E é isso que a gente precisa. O Ney Mânica coloca... Até porque o Brasil é o país que mais respeita o meio ambiente. É o país que tem mais reserva no mundo. É só pegar os comparativos, só não ver quem não quer. Então é muita conversa para tentar, na opinião pública, jogar o produtor... Mas não é na opinião pública, é na judicialização. Na verdade, o Ney coloca alguns pontos muito importantes, porque por algum tempo o Brasil foi pautado por alguns grupos pequenos, minoritários, e que
pela pressão e pela mobilização, acabavam criando uma imagem distorcida da realidade do Brasil. E nós vivemos isso, felizmente as coisas estão se colocando nos seus devidos lugares, isso porque tem pessoas que realmente conhecem e lideram o processo, e aqui está aqui o ministro Novak, mas o Blairo Maggi também tem feito um trabalho muito forte na defesa do agro, né? E se nós pegarmos a questão indígena, a questão do meio ambiente, os agroquímicos, que também são setores que sofrem permanentemente um processo sofreram por muitos anos um processo de discriminação praticamente por alguns setores minoritários do Brasil que não conhecem a realidade do campo. Então esse enfrentamento que agora vem se fazendo de forma muito franca e de frente a frente, mostrando a realidade do Brasil, o que realmente nós utilizamos de área para a produção de alimentos, se comparar com outros países, é uma área muito inferior do território nacional, isso mostra e valoriza o agro, e nós precisamos fazer esses enfrentamentos, né, nessa área de químicos aí, Ney. Você sabe o quanto nós estamos trabalhando exatamente para dar as condições de igualdade dos produtores gaúchos com os demais produtores brasileiros, porque nenhum produtor usa um produto porque ele tem vontade, porque ele gosta, porque ele quer. Ele usa por uma necessidade. E muitas vezes se taxa o produtor que utiliza como um destruidor do meio ambiente, que não preserva, que não cuida, quando na verdade os dados, as informações levantadas pela Embrapa demonstram uma realidade completamente diferente de ONGs, inclusive financiadas por alguns países que nem sequer têm uma preservação mínima necessária nos seus países. E vem acabar tentando desconstituir a produção do Brasil, que ela é feita de forma sustentável. Cidade limpa é um desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça sempre a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Eu, desde que fui a primeira vez aos países nórdicos, me tornei fã da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, da Suécia, enfim. A gente tem aquilo como um exemplo, né, de correção, embora em impostos altíssimos, mas uma qualidade de vida extraordinária. Nós aqui, quando tentamos fazer um reflorestamento no Rio Grande do Sul, para aproveitamento para a indústria de celulose e até para os pellets, que agora o Luiz Eduardo Batalha está tentando fazer revigorar, né? Nós acabamos nos surpreendendo com um ataque, entendido assim, e levou tanto pau o nosso ministro adjunto, Elmar Novak, da Dinamarca, hein? O senhor foi cutucar dinamarqueiros com vara curta. Era Noruega. É Noruega, não foi Dinamarca. Noruega, perdão. Mas isso tem aí uma explicação, né? O que aconteceu, na verdade, o Brasil é um grande player no mercado internacional, é um grande exportador de alimentos. Para se ter uma ideia, hoje nós fizemos um estudo através da Embrapa. O Brasil hoje alimenta cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Portanto, nós temos um papel fundamental na segurança alimentar mundial. E apesar de todas as dificuldades, os gargalos que nós temos logísticos, a burocracia, legislações trabalhistas bastante rigorosas, a legislação ambiental mais completa do mundo, mas que traz um ônus ao produtor rural que nenhum produtor rural de nenhum lugar do mundo tem. Então, mesmo assim, somos grandes exportadores de alimento. E isso, obviamente, preocupa os países. E o que aconteceu em relação à Noruega foi a visita do nosso presidente da República, o presidente Michel Temer, e eles disseram que iam cortar um fundo que eles passavam para o Brasil de proteção ambiental. Pois bem, passado um tempo, eu estive na União Europeia discutindo uma posição... Você acha que um bi é migalha? Não, mas aí vem a explicação que eu quero dizer. E lá, nessa reunião com a União Europeia, com os vários embaixadores, eu fui questionado sobre isso no momento em que eu falei o que o Brasil fazia em relação à preservação do meio ambiente. Resta claro que 66% do território brasileiro é coberto de vegetação nativa. A Embrapa Territorial, a Embrapa Inteligência Territorial fez o levantamento e a NASA confirmou recentemente. Vocês viram isso? Isso teve repercussão internacional, porém não do tamanho que deveria, porque continuam, obviamente, interesses econômicos grandes em jogo. E aí, ao chegar lá e falar tudo isso, ao final fui questionado, peraí, mas a Noruega recentemente cortou um fundo porque o Brasil não fez nada pelo meio ambiente e você está dizendo que o Brasil tem feito muito. Eu falei, olha, aí falou, como o senhor classifica essa ação da Noruega? E eu deixei claro o seguinte, comecei a minha explanação explicando
que no mínimo foi uma deselegância o que fora feito. Mas tirando esse aspecto da educação, porque educação vem de berço, eu coloquei claro que eles não tinham o direito de fazer isso. A área preservada no Brasil equivale a aproximadamente uma União Europeia inteira e cabe mais 4 Noruegas de vegetação nativa. O que nós fazemos pela biodiversidade do planeta, ninguém faz. 97% das espécies estão aqui. E outra coisa que basta ver o que eles fizeram no Mar do Norte, né? Exatamente. Pô, então, e assim, altamente poluído. Não, e deixei claro, nós temos hoje aproximadamente em estoque de carbono, ou seja, preservado nas nossas matas nativas, o equivalente a 15 anos de atividade industrial norte-americana. Então são números que impressionam, estão lá para quem quiser ver. Quando disse isso, falei mais. Parte desse ônus vem para o produtor rural. Parte desse ônus, porque o produtor rural no Brasil precisa manter no mínimo 20% da sua propriedade intacta, em alguns casos chegando a 80%. Então é um ônus que nenhum produtor do mundo tem. Então o que nós fizemos uma estimada sendo bastante conservador é que cerca de $1 trilhão está imobilizado dentro das propriedades rurais brasileiras a serviço do meio ambiente. Nós temos hoje mais ou menos aí em torno de 900 milhões de reais sendo gastos anualmente com preservação do meio ambiente. Nós temos mais um tanto financiando projetos como, por exemplo, o Plano ABC, que integra pecuária, floresta e lavoura. Então nós temos números expressivos e foi por isso que eu disse que o que a Noruega passava para o Brasil era migalhas. Mas eu expliquei tudo isso. Infelizmente, a mídia acabou trazendo o título que eu considerava esse auxílio de 1 bilhão migalhas. Né? O título da matéria era esse, como uma grande maioria só leu o título. Naquele momento, eu fui bastante atacado. Né? Eu chegou a ter um levantamento da nossa equipe de comunicação. Um belo dia chega nosso assessor de comunicação, bastante amuado na minha sala, e fala assim: chefe, o senhor foi citado essa semana mais de 90 mil vezes. Eu falei, pô, isso é bom. Ele falou, não. Pela crônica internacional. É né? que 80% era negativo das citações. Aí eu falei, não tem problema. E naquele dia, quando eu recebi essa notícia, eu fui na CNA. E fiz uma fala lá com os produtores, com o setor, e deixei claro a minha posição de por que estava fazendo isso. O que eu falei é com muito fundamento. O que nós não podemos é aceitar ataques injustos. Isso nós não podemos aceitar, principalmente porque tem motivações econômicas. Então, eu falei para o pessoal da CNA que eles também tinham que sair numa posição de defesa quando questões como essa vêm à tona. Mas eu entendi e depois fiz até uma meia-culpa, porque a grande diferença que eu tive, obviamente, mais de 90% de citações negativas, porque é o povo de ONG, é aquele povo dos movimentos que ficam, obviamente, falando. Agora, o produtor rural não entra, porque nesse período o produtor rural está trabalhando, está lá no campo, está lá plantando, está lá colhendo. Então, a diferença é essa. Enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, uma minoria ruidosa está batendo, está atacando. E é difícil, obviamente, fazer frente a isso. Mas não há força que resista ao trabalho. E é por isso que nós hoje estamos crescendo muito. Vamos entrar no debate, né, gurizada? Mas antes eu quero lembrar que você deve conhecer a exclusiva linha de produtos Super N da Fertilizantes Piratini. O nitrogênio estabilizado Super N contém o inibidor de urease Agrotem, tecnologia pioneiro Agrotem inibidor da urease, mais testado no Brasil e no mundo. No Brasil, instituições de pesquisa como a Embrapa, IRGA, Instituto Agronômico de Campinas, entre tantas outras, já avaliaram e comprovaram a eficiência do nosso produto. Não deixe o seu nitrogênio ir embora. Escolha Super N Piratini e mantenha mais nitrogênio em sua lavoura. Você estará fazendo mais pelo meio ambiente, que nós estamos falando aqui, e pelo seu bolso. Super N Piratini, pode confiar que é bom. Hein, mãe? Paulo, eu até perguntaria ao nosso amigo Paulo Finger como é que ele está sentindo o clima aí para essa semana em termos de visitação e comercialização, setor de marca, é um setor importante dentro da Expo Direto? Bom. Olha, Ney, a Expo Direto é a segunda feira que abre as feiras no Brasil, né? Tivemos a primeira Copa Vela e a nossa Expo Direto aqui. Eu vejo assim uma expectativa muito grande, né? Nós temos assim lançamentos de novos produtos, né? Sempre inovando, as indústrias
procurando trazer essas inovações nas feiras, né? E eu vejo assim, ó, que o agro ele necessita dessa tecnologia. E essa tecnologia está aqui, né? Nós temos umas boas condições, principalmente aqui na nossa região de produtividade, né? Nós vamos ter assim uma boa colheita, se Deus quiser tudo vai se encaminhar para isso. Nós temos boas condições né, de comercialização, porque os preços praticados aqui, né, eles não têm sofrido reajustes. E nós temos uma boa expectativa também que tenha uma melhoria de preço no produto agrícola, né? Então a gente viu, eu peguei agora olhando o preço da cooperativa aqui, do dia 1º de fevereiro ao dia 2, o dia 1º, aumentou 11%. Isso é dinheiro circulando, isso é um ponto positivo, né? Para quê? Para realmente aquele que tem intenção de compra, ele tem condições de adquirir o produto. Nós temos uma questão aí que sempre a Expo Direto sofre, né? Que é o aspecto, vai aumentar o juro e vai baixar o juro. Ela não mata só a Expo Direto, ministro, como mata às vezes a Copavela, a Expo Direto e a própria AgriShow, né? É no qual a gente participa de todas essas feiras. Eu acho que nós precisamos ter um planejamento mais a longo prazo, numa questão, se vai aumentar o juro, nós teríamos que ter, já sabendo que essas feiras, que o juro é esse, mas sabendo que ele vai vigorar então a partir de 1º de julho. Aumentar não, Bolino, nós temos que saber para baixar. Não, no aspecto, se ele vai aumentar ou vai baixar, nós temos que ter essa linha. A tendência, e graças a Deus aconteceu isso, que nós tivemos diminuições de taxas de juros, né? Que isso incrementa realmente, e nós precisamos novamente... Ela chega, porque até na taxa flat, por exemplo, assim, tem agentes financeiros que estão trabalhando, Paulo Sérgio, com taxa flat zero. Isso influencia, porque as margens são pequenas hoje numa comercialização. Tudo que é fator que reduza, que seja 1%, 0,5%, ele ajuda no aspecto final do preço da venda. Viu, Paulo, eu perguntei porque aqui dentro do parque nós temos muitas pessoas visitando e temos um amigo ilustre aqui que é o empresário Gilmar Veloz, que está aqui dentro do parque. Ele é sequestrado hoje. Ele é empresário e do Tite, nossa Associação Brasileira, do Pato, ele atua... Foi do Filipão? Do Filipão. Então ele está encantado aqui, ele me disse, Mânica, eu estou encantado com isso aqui, eu vou comprar máquina. Eu digo, mas o que tu vai fazer? Não, depois eu compro terra para plantar, diz ele. Então veja bem o clima positivo. Mas eu queria pegar o gancho do Paulo, o Novak, nosso caro ministro, de dizer que esse momento do agronegócio, ele é um momento diverso do que aconteceu nos últimos longos anos da história. É a primeira vez na história que o agronegócio, que os custeios e os investimentos têm uma taxa de juros maior do que o Selic. Então, nós estamos aí com uma inflação baixa, nós estamos com o Selic 6,75, que é excelente, mas nós estamos com juro aí para o financiamento acima do Selic. E normalmente na história da produção, as taxas de juros para os investimentos eram 50% do Selic. Então, realmente, eu acho que o governo tem que avaliar isso, porque sabe que o agronegócio precisa ter sustentação para ter competitividade com o mundo produtivo. Não há dúvida, essa preocupação nós temos. O ministro Blairo Maggi está discutindo com a equipe econômica do governo, com o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda. Temos tido um apoio tremendo do ministro Padilha, da Casa Civil, e eu acredito que essa situação nós vamos superar. Eu sei, obviamente, se você tem uma perspectiva de no próximo plano anunciar um juro menor, ninguém compra mais, até esperar o que vem. Então, essa sinalização precisa ser dada e obviamente que nós precisamos de planejamento. Mas hoje, na gestão do ministro Blairo Maggi e com o apoio que nós temos tido do presidente da República, que tem respaldado as ações do Ministério da Agricultura, a palavra de ordem é planejamento e inovação. Nós estamos planejando o setor agropecuário brasileiro para os próximos 20 anos. Estamos desenvolvendo alguns planos que há muito tempo o setor carecia. O Plano Agro Mais, que é o plano de modernização e desburocratização do Ministério da Agricultura, que foi aqui depois aderido pelo governo do Rio Grande do Sul, foi o primeiro estado a aderir a esse plano. Já resolveu mais de 840 problemas que vinham incomodando o setor. E eu falo, inovação, nós temos trabalhado nas diversas áreas. Inovação são ideias novas em ação, gerando valor. E é justamente isso que é a nossa preocupação, porque o Ministério da Agricultura precisa garantir
renda ao produtor rural brasileiro. Tem que garantir renda. E é por isso que nós estamos buscando, além de melhorar a produtividade do produtor rural brasileiro, buscar mercados para que ele possa ter os seus produtos vendidos. Então é uma luta árdua, mas nós estamos conseguindo avançar. Se você pegar o último plano safra, foi bastante positivo. O pré-custeio da safra foi o maior da história já liberado, e nós estamos caminhando a passos largos para tornar o ambiente cada vez melhor para que o setor possa ser mais produtivo e competitivo. Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Rio Grande do Sul. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais do Estado, através do e-mail e também por telefone. Colabore. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Ramon Fernandes, eu quero começar lá com o Ramon, que está tão quietinho ali, Hernani. A tua sensibilidade como empresário, como homem que olha o mercado e vê que o Brasil tem uma inflação baixa. A que se deve essa inflação baixa no Brasil no presente momento? E se ela se sustenta? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas a inflação nos países sul-americanos sempre está ligada aos problemas de planos econômicos, né? A gente tem usado mecanismos econômicos para crescimento usando a inflação, usando taxa de juros, e a gente não pode esquecer que nós vivemos muitas décadas de hiperinflação. Nós temos uma cultura inflacionária, nós temos uma questão financeira hoje no país, onde o custo financeiro de qualquer atividade é muito elevado. Por conta, nós temos um custo do Brasil muito elevado. Eu acredito que se nós tivermos realmente uma estabilidade econômica para os próximos anos, a gente possa desenvolver uma nova cultura financeira e principalmente voltada ao custo do dinheiro. Bom, eu vou passar aqui até para estabelecer o debate. Eu já entendo que nós estamos vivendo uma inflação baixa, primeiro, por falta de consumo. O povo brasileiro perdeu o emprego, os salários estão absolutamente reduzidos. A terceira questão que envolve tudo isto é quem paga esta conta da inflação baixa. Quem está pagando é o produtor rural na ponta, é aqui a ponta, e quem está pagando essa conta não é o intermediário, os supermercados, não, é justamente quem produz, este que está absolutamente pressionado pela situação econômica que nós vivemos. E nós estamos hoje felizes com um pequeno aumento na balança comercial, crescemos um pouco na balança comercial, crescemos aqui, acolá. A balança comercial, estou falando do PIB comparado com o que nós estamos importando, exportação e exportação. E com um agravante ainda muito maior, se somando a isso, se somando a tudo isto, né, uma situação de logística no Brasil. Nós fizemos ainda um seminário semana passada, que teve o ministro Marum, o ministro Padilha, uma série de autoridades lá em Atlântida, em Xangri-Lá, na praia, debatendo sobre isso. A nossa logística é extremamente cara e impostos proibitivos. Tudo isso leva a altos juros que não representa nada na ponta. Eu não sei o que você Paulo, eu queria reforçar o que você coloca sobre a inflação. A inflação, ela é calculada sobre uma média de custos, enfim, tem sérios itens que é composto. Se nós olharmos, o custo dos alimentos caíram muito. Isso puxa a inflação para... Agora, em contrapartida... Por falta de consumo. Agora, em contrapartida, olha o combustível, olha o diesel, a gasolina, energia elétrica disparou. Então, quem é que acaba pagando mais uma vez essa conta? É o produtor, porque ele tem um custo maior e tem um preço de produto. Olha o setor de leite sofrendo muito, o setor do arroz, do trigo. Então, realmente, o produtor é um herói para ser competitivo dentro dessas condições de mercado, porque tem muita coisa que é mercado. Eu quero só, rapidamente, voltar naquele episódio que o ministro Novak acabou se envolvendo com a Noruega. Paulo Sérgio, esses recursos que vêm, muitas vezes, de outros países para o Brasil,
eu não vi até hoje nenhum projeto concreto na prática. A grande maioria desses recursos vem para estudos e desenvolvimento. Para ONGs. E para ONGs, exatamente. ONGs. Para pesquisa, estudos e não chega na prática. Então isso também tem que ser dito, porque muitas vezes parece que o Brasil não quer, mas na prática esses recursos não chegam no seu objetivo final. E para reforçar aqui, Hernani, você falou e tem toda a razão nisso. Desde 2008, na verdade 2006, nós acompanhamos toda essa questão com o Fundo da Noruega no meio ambiente, até porque o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, era o governador do estado de Mato Grosso, estava nessa posição. Na época eu estava à frente da Casa Civil e nós chegamos aí para lá, apresentamos vários projetos que garantissem renda àquele pequeno produtor para que ele tivesse condições de manter as florestas em pé, mas, no entanto, nunca nenhum centavo foi empregado na prática. Nós nunca vimos esse recurso fazendo valer de fato para o meio ambiente. Ele não é visível. Não é, exato. Não é visível, então, é um recurso fantasma. É o tipo de recurso que para nós não serve, para depois ainda ficarem apontando o dedo, achando que pode dar ordem da nossa casa. E lá na Noruega eu fiz Ele vem à margem do governo. Não, exato. E eu fiz lá uma comparação, né? que eu não sei se vocês concordam, né? Mas eu fiz uma comparação lá para poder ilustrar melhor essa situação. É como se nós tivéssemos uma modesta casa, mas construída a duras penas, uma casa simples, mas bem organizada, na medida do possível, obviamente. Tivéssemos uma mansão do nosso vizinho ao lado e, de repente, o nosso vizinho vem a uma visita à nossa casa, resolve trocar uma lâmpada que está queimada e, a partir daquele momento, ele se acha no direito de também dar ordem dentro da nossa casa. Perfeito. Ora, é isso que nós não podemos aceitar. Agora, sobre a questão de juros, deixa eu só fazer aqui uma parte. O otimismo sempre foi a mola propulsor desse setor que tem dado certo para o Brasil. É o otimismo. É o otimismo que faz, por exemplo, com que o produtor rural continue acreditando. Mesmo diante de crises econômicas, crises políticas, o produtor rural acredita que a próxima safra será ainda melhor. E tem feito isso. E é graças a esse esforço do produtor rural que nós não tivemos desabastecimento e por isso não tivemos convulsões sociais sérias. Se nós analisarmos a história, você percebe claramente que todas as vezes que você tem desabastecimento, ele vem acompanhado de revoluções, de tremendas guerras internas. Então, o produtor rural também merece o reconhecimento nesse aspecto. E a questão da queda de juro também, ela tem a ver com uma política econômica colocada, visando diminuir despesas administrativas, fazer com que o processo seja mais transparente, seja mais sério, e tudo isso, obviamente, tem influência. Não há dúvida que também, ao sair da recessão, nós trazemos alguns problemas sérios para resolver e nós temos que estar atentos, porque o crescimento econômico do país precisa ser um crescimento ordenado, planejado, e quando você falou de logística e transporte, nós já deixamos claro que nós estamos planejando esse setor para os próximos 20 anos. Na próxima semana, nós estaremos lançando no Ministério da Agricultura um plano logístico para discutir com o setor agropecuário brasileiro. A Embrapa, Inteligência Territorial, analisou mais de 150 mil mapas. Nós estamos querendo discutir aonde, com a menor intervenção, nós conseguimos ser mais eficientes em relação à logística de transporte, sem as pressões políticas partidárias, sem as pressões de estados, pensando no país. E nós queremos discutir com o setor, porque, na verdade, Paulo, o que nós queremos, Mônica, é deixar um plano logístico do setor agropecuário brasileiro pronto para as próximas gestões, a longo prazo. Não vai ser um plano do ministro Blairo Maggi, não vai ser o plano do presidente Michel Temer, vai ser um plano do setor agropecuário brasileiro, e isso é como nós planejamos o futuro para esse setor. Vinho para todas as ocasiões, meu caro ministro. Passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos e espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203, da Getúlio Vargas, 1135. Tu não te manifestaste sobre a inflação? O Ney colocou de uma forma muito positiva todo esse cenário que nós estamos vivendo aí, especialmente daqueles setores, Paulo Sérgio, que dependem muito, ou na sua totalidade, do mercado brasileiro.
e quando há uma crise, uma recessão, diminui o consumo e esses setores entram em crise. E hoje, praticamente, 2 áreas estão vivendo talvez os piores dias de toda a história, o setor do arroz e o setor do leite. Então, nós estamos trabalhando muito e junto com as entidades para buscar alternativas, né, de primeiro dar uma condição melhor de competitividade a esses setores do leite e do arroz, né, que são setores que são afetados pelo Mercosul e que nós precisamos fazer um debate muito profundo sobre as regras do Mercosul, que estão há quase 30 anos em vigor. Se o Mercosul para o Brasil é bom de maneira geral, para algumas áreas ele tem sido prejudicial, especialmente as do sul do Brasil aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e nós estamos de forma conjunta com esses estados buscando rediscutir alguns pontos do Mercosul para que seja uma regra de livre comércio de produtos, de alimentos, mas também de insumos, porque muitas vezes o nosso produtor ele acaba não sendo competitivo porque os preços dos insumos eles são muito maiores aqui do que em outros países. E essa falta de competitividade gera uma dificuldade de renda no final da safra. E um outro aspecto importante, aí sim o Ministério, o ministro Blairio e o ministro Novak têm trabalhado muito, que é abrir novos mercados. São setores como o leite e o arroz que precisam fazer o que os suínos, os frangos fizeram no passado, abrir novos horizontes para não ficar dependente somente do mercado interno. Isso é um processo lento, mas que tem que ser trabalhado. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios da Unicred, que está mais próxima de você, e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida, como lhe proporciona a Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a nossa doutora Daniela Cornélio, da equipe do nosso Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, e da sua equipe vem a doutora Daniela. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. No ponto final, nós temos alguns segundos aí para cada um manifestar a respeito do que desejar. E vamos começar com o nosso Paulo Fink, da Augustin. Primeiramente, foi uma satisfação poder falar um pouco, né, da parte de máquinas agrícolas, né, como concessionária, né, que eu acho que ele é importante nessa questão do agro, e essa oportunidade que o Ney me proporcionou aí, eu agradeço a ele, agradeço ao Paulo Sérgio, né, uma oportunidade para falar com o nosso secretário de Agricultura, com o nosso ministro, né, nosso colega lá também. Então, foi muito bom, né, e eu acho assim, ó, nós temos que fortalecer. Não existe agricultura, né, sem ter alguém no meio de campo para prestar um bom serviço para o agricultor. E essa é a função que a gente concessionário treina. Na minha concessionária, ministro, nós treinamos 4.500 horas só o ano passado na parte de mecânicos, né? Então, a gente investe bastante. Isso quer dizer, você tem que estar
dando a educação para ele, você tem que pagar a alimentação, pagar o seu salário, para nós podermos, assim, darmos essa tranquilidade da utilização, né, desse equipamento lá no campo. E isso eles precisam, já. Ontem eu falei com um agricultor, só vou dar um exemplo, Paulo Sérgio, rapidinho, que ele disse assim, olha, eu estou preocupado, eu levei a tecnologia e eu estou vendo que eu tenho que voltar para trás. Isso nós não podemos ouvir, nós temos que levar a tecnologia no campo. Obrigado, Finger. Vamos agora ao nosso Ramon Fernandes para o seu ponto final. Para mim foi um prazer de estar aqui com vocês, acompanhando o debate, sem muita contribuição, mas acompanhando esse pequena explanação. E vai ser uma satisfação também de visitar essa feira, que é a minha primeira. E é um prazer estar com vocês. Obrigado. Isso aqui igual o primeiro sutiã, a gente nunca esquece. Tu esqueceu do teu, né? Hernani Polo, seu ponto. Primeiro, cumprimentar mais uma vez a Pampa por estar aqui e nos proporcionar essa grande oportunidade. Parabéns, Paulo Sérgio, que é um ícone aqui da Expo Direto Cotrijal. Ao Neimânica também por, né, precisamos agradecer aqui enquanto gaúchos e brasileiros o seu empreendedorismo, a sua visão, né, de futuro, de transformar esta numa das feiras referências no mundo. E também estar ao lado aqui do ministro Novak é uma alegria muito grande, né, um ministério que vem buscando modernizar através do Plano Agro Mais, que nós estamos também seguindo na mesma linha. Recentemente tivemos juntos numa missão na Ásia no Oriente Médio, onde tivemos, né, liderados pelo ministro Novak, a abertura do mercado da Indonésia para carne bovina. E divulgando a Expo Direto, nós acompanhamos. Direto, entregamos lá em todos os lugares, lá, né, na Coreia, Singapura, Malásia, Indonésia, o convite da Expo Direto junto com o nosso querido Evaldo. Então é uma alegria muito grande, eu acho que nós precisamos fazer a diferença, valorizar quem trabalha, quem produz, né? E eu sempre tenho dito que o nosso produtor gaúcho e brasileiro, ele é, Paulo, e aqui as máquinas têm contribuído muito com a tecnologia para a gente crescer em produtividade, assim como as cultivares, né? Ainda precisamos avançar bastante no solo, né? E o exemplo da Cotrijal nós estamos levando para todo o Rio Grande, o trabalho que vocês fazem aqui, né, através da sua equipe técnica da Cotrijal, aos produtores. Nós precisamos, sem dúvida, valorizar e agradecer muito os nossos produtores, que são os responsáveis verdadeiros e diretos por colocar alimento na mesa das pessoas. Claro que quando eu falo agricultores, está todos os envolvidos no processo, de máquinas, de equipamentos, que também fazem parte desse conjunto, né? E dizer a todos de que hoje os produtores são competentes, são eficientes, mas nem sempre são competitivos. Então acho que esse é um grande desafio de nós modernizarmos a máquina pública, desburocratizarmos, porque isso também é redução de custos e, sem dúvida, é uma contribuição importante para que a agricultura, a pecuária do Rio Grande e do Brasil possa continuar aí produzindo bons resultados ao nosso estado e ao nosso país, que esse é o nosso desejo. Elmar Roberto Novak, nosso ministro, obrigado pela presença aqui, prestigiar o programa, parabéns pela homenagem. Bom, eu que agradeço, amigo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Como disse no início, né, me sinto também um pouco parte dessa terra, desse povo, e dizer que nós temos um longo caminho a percorrer. Nós estamos hoje buscando organizar o setor produtivo, organizar em termos de governança. Lançamos recentemente o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura e estamos trabalhando para que o próximo seja do feijão, estamos pensando na bovinocultura, estamos pensando também a questão do arroz, do leite, porque nós temos que organizar de modo a ter um planejamento a longo prazo com governança do setor, desde lá o início da sua produção até chegar às prateleiras do supermercado. E isso necessita de um esforço conjunto entre o governo e o setor produtivo, e nós estamos fazendo. Lembrando que o produtor rural brasileiro merece todo o reconhecimento. Por mais que nós fazemos pela economia do país, como já disse aqui, somos responsáveis por 1 de cada 3 empregos, temos números expressivos. Recentemente saímos da recessão graças ao agro, mas constantemente nós somos atacados. Tentam enfraquecer o setor das mais diversas formas, seja no momento de taxação, seja no momento de aumento de impostos, seja aumento da taxa de juros, enfim. Nós temos um problema sério de reconhecimento e talvez
esse seja um desafio nos próximos anos, que a gente possa mostrar de fato a importância do setor para o país, porque muitos pensam em matar a galinha dos ovos de ouro. Ora, se enfraquecer o setor, o Brasil perde como um todo, e nós estamos atentos e vigilantes. Enquanto estivermos à frente do Ministério da Agricultura, não vamos descansar um segundo no sentido da defesa dos interesses do produtor rural brasileiro, que merece o reconhecimento e toda a atenção. Muito obrigado, meu. Nós que agradecemos. O nosso presidente da Cotrijal, da Expo Direto Cotrijal, grato aí pela recepção, né? E como sempre, o senhor é um caloroso líder aqui, mas mais do que isso, um grande anfitrião. Obrigado pelo carinho e a admiração fica de todos nós pelo prezado amigo. Paulo Sérgio, eu gostaria de aproveitar o seu ponto final, primeiro para dizer aqui da alegria de estar mais uma vez junto com você, grande difusor da Expo Direto, do agro, entusiasta, amigo, ao Paulinho, nosso parceiro do agronegócio, grande líder, ao Ramon, ao Hernani, que eu tenho sempre uma dificuldade na Expo Direto com o Hernani, porque ele chega no domingo e eu só consigo mandar ele sexta-feira embora, ele quer ficar até o fim de semana seguinte. Então, um secretário atuante que participa ativamente de todo, obrigado, Hernani, por sempre esse apoio. E ao Novak, o nosso ministro, quero dizer, ministro, que realmente a gente labuta há mais de 40 anos no agro e sempre convivemos com todos os ministros da agricultura, com os setores da economia, mas eu quero aqui dizer, Novak, que fico muito feliz de poder, no nosso relacionamento, ter um jovem lá no Ministério e que está fazendo a diferença. Ney, junto com o Blairo Maggi. O Blairo decidiu não concorrer mais, vai permanecer no Ministério, senão o Novak era o sucessor natural lá da... Não, ele vai continuar sendo o sucessor eterno. Então, Novak, aqui eu quero, em nome da organização da Expo Direto, do setor do agro, agradecer o teu empenho na todas as nossas reivindicações que foram ao Ministério. A tua presença aqui é de extrema importância e é disso que nós precisamos. Gente que olha para frente, jovem, que pensa no futuro do Brasil. Então, quero aproveitar e convidar mais uma vez a todo o grande público que se faça presente, porque aqui tem muita inovação, muita tecnologia, muitos eventos e nós vamos fazer com certeza a melhor e maior Expo Direto das 19 já realizadas. E queremos também fazer um elogio ao Pedro Westphalen, né? A estrada remarcada, tá bonitinha daqui a Carazinho. Sempre nos 45 segundos, sempre nos 45 minutos do segundo tempo. Importante que saiu o gol, desde o tempo do Tarso, agora do Pedro Westphalen, mas felizmente está aí acostamento, marcação, feito uma recuperação de emergência, mas tem um projeto de fazer o asfalto. Nós queremos uma estrada definitiva, porque aqui é o setor propulsor do agronegócio e todos nós merecemos isso. E o Pedro Westphalen tem feito um grande trabalho. Olha, eu quero agradecer especialmente o tio Neco por ter trazido esse chapéu aqui. Tio Neco, muito obrigado. Hein, Ney? Não vou te dizer quem disse que era Neco, viu, Luiz? Nem vou te dizer. Mas tá muito bonito o chapéu aqui, parabéns, Ney. Eu tô ajeitando o meu, baixando a aba aqui e tal, para depois usar. E daqui a pouco nós temos um jantar. Depois nós temos um jantar lá na Estara. O teu é diferente, hein? Hein? É diferente. O meu é o verde mais escuro. É o capitão do time, Ainda bem que não tem nenhum cor de rosa aqui. O Ramon, para combinar com a tua camisa cor-de-rosa, precisa ser macho para usar uma camisa dessas, hein? Muito. Obrigado, Ramon, nosso querido amigo. Obrigado, Hernani Paulo, parabéns de novo. Grato pela vinda ao Rio Grande, pela homenagem, parabéns. E por estar aqui conosco no Pampa Debates também. Ney César Mânica. Obrigado, meu querido amigo. Nós que agradecemos, Paulo. E parabéns uma vez mais por esta grandiosa Expo Direto em sua 19ª edição. Que vai até o dia 9. Vamos convidar as pessoas para estarem aqui com a gente. São 5 dias aí com grande movimentação, grandes oportunidades. Aguardamos todos vocês. Paulo Finco, tu és gremista? Sou gremista. Mas, pô, tua empresa é vermelha? Cônsul do Grêmio. Eu sempre digo o seguinte, o vermelho é uma cor muito linda, é a cor da Massey Ferguson e sustenta a minha família e meu Grêmio. Muito boa. Muito obrigado a todos. De trator com 65 X, né, assim encerramos mais este Pampa Debates, o primeiro realizado aqui na Expo Direto Cotrijal, 19ª edição. Muito obrigado, retornaremos amanhã daqui dos nossos estúdios panorâmicos da Rede Pampa, hoje privilegiando merecidamente a Cotrijal com o nosso cenário. Olha que bonito cenário, né? Aí, olha só, Paulo, foi bom encerrar esse assunto antes de entrar nessa discussão futebolística, porque eu não vou aceitar também sacanagem com o meu Colorado, né?
Tu és Meu colorado? Internacional. Sim. Tá bem, já saiu da segunda divisão, desde Novak. criança, tá? Pô, mas tu Já não tá mais na segunda. Não vamos discutir aqui. Mas, deixa eu falar. mas ele desperdiça uma rica cara de gremista. Pô, Tio, tu tem uma cara de gremista. Colorado, rapaz, Paulo, desde criança. Embora a Expo Direto seja internacional, mas ela é uma feira de primeira. Mas né? eu vim por ser internacional a feira, viu? É uma verdadeira agremiação. Muito obrigado. Vem aí o Jornal da Pampa. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates aqui diretamente de Não Me Toque, na nossa Rede Pampa. Obrigado. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.